Este programa é livre para todos os públicos. Não foi um exame de rotina. Eu não tinha o hábito de fazer o autoexame. Achava que eu não tinha idade para me preocupar com isso ainda. Passei pela segunda gestação. Minha filha estava com 8 meses, quando por diversos motivos precisei parar de amamentá-la. Foi o primeiro grande milagre de Deus na minha saúde. Tomei remédio para o leite secar e em menos de uma semana notei um caroço enorme. Assustei-me e logo fiz contato com 2 médicas que me acompanhavam. Ambas me indicaram ir a mastologista e assim o fiz. Quero com muito respeito receber no programa Gente de Fé aqui a Camila Duarte. Muito bem-vinda, Camila. Eu fiz aqui uma pequena introdução de como começa aí esse tempo forte de visita de Deus na sua vida. Você que se esforçou para estar aqui hoje, né? Há 2 dias você fez aí a última sessão de quimioterapia, então a gente sabe que é um esforço, né? A gente precisa estar bem distante também da Camila, né? Para poder respeitar esse tempo de recuperação, a imunidade mais baixa. Mas Camila, foi a partir dessa experiência aqui que você notou que estava ali um caroço, que tinha algo diferente no seu corpo. Então, bem-vindo ao programa Gente de Fé. O microfone é seu. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Foi uma surpresa para mim receber o convite de estar aqui, porque, como muitos sabem, eu sou reservada, apesar de brincar, né, com pessoas mais próximas, mas eu não abro muito, né, o meu coração assim de uma forma tão ampla, né, como na TV. Então, mas fiquei feliz pelo convite, apesar da surpresa, porque imagino que, como eu fui ajudada, né, sou em todas as etapas do tratamento ajudada por pessoas que passaram ou passam pelo que eu estou vivendo. Pensei, por que não tentar também ajudar outras pessoas, né? E estar aqui, para mim, é uma oferta a Deus, para que essas pessoas também possam ver que há esperança, como muitos disseram para mim. Você introduziu, né, a minha descoberta. Quantos anos, Camila, você tem? Eu tenho 36. Descobri um pouquinho antes de fazer os 36. Começou assim. Eu precisava fazer uma cirurgia de retirada da tireoide por um nódulo bem suspeito. E tinha minha filha bebê, que era extremamente apegada a mim. Extremamente. Você já tem um menino? Sim, tenho o Tiago, de 4 anos, e agora a Dulce, de 1 ano e 8 meses, né? São as alegrias lá de casa, né? E a motivação também para eu não desistir e continuar. Mas eu precisava pensar em alguma maneira, né? Porque eu ia ter que fazer cirurgia, já estava tudo certo, tudo pronto, exames, tudo certo para fazer. E a Dulce não ficava metade do dia sem a minha presença, né? Ela sempre, né? Eu pensei, falei com meu marido, falei, Denis, eu acho que é melhor então eu suspender a amamentação dela, porque como eu vou dormir no hospital, minha preocupação era essa, preocupação de mãe, né? Minha filha vai ficar com fome, né? E aí conversei com a pediatra, conversei com as médicas que me acompanhavam, e aí então achamos melhor eu tomar essa decisão e eu vi nisso a mão de Deus, né? No fim das contas, nem precisei tirar a tireoide, né? Então eu vi que foi um caminho que Deus me mostrou também para que eu descobrisse. Tomei o remédio para secar o leite, né? Para ser um processo mais rápido por conta da cirurgia. E aí, na mesma semana, eu notei um caroço muito grande, mas eu já tinha amamentado o Tiago. E eu achava, deve ser leite que empedrou, porque sobra muito leite mesmo, né? Fica ainda por muitos meses. Comigo, pelo menos, foi assim na primeira gestação. Eu pensei, deve ser leite. Né? Durou 1 dia, 2 dias. Eu falei, mas falei com o Denis, mandei uma mensagem, então, para a minha obstetra e para endócrino. Denis, seu esposo. Quando você falou para ele, qual foi a reação dele? Nunca é de achar que... Não. Sempre não é isso, não tem nada de mal, é algo... Como é que o Denis recebeu esse primeiro momento, essa primeira interpelação sua? Quando eu falei para ele, eu já falei assim, é leite. Você já deu a resposta? Na minha cabeça era leite, mas
eu sempre consulto os profissionais que me acompanham, né? E aí ele ficou tranquilo pela minha postura. Quando eu falei com elas pelo WhatsApp, claro, elas não me examinaram, mas as duas falaram: procura uma mastologista. Aí eu, tudo bem, mas eu sei que é leite. Na minha cabeça estava tudo certo, né? Fui na mastologista, excelente profissional, inclusive. E ela falou assim: olha, você deve ter um cisto, vamos pedir uma punção. E provavelmente, ela me examinou, tudo certinho. Fiz uma outra ultrassom, né? A primeira. Aliás, a segunda. E aí ela viu que achava um cisto. Falou, vamos puncionar. E na punção, esse cisto vai... ele vai ser sugado na própria punção e vai ficar tudo bem. E aí fizemos. Ele tinha 5,5 centímetros. Era como uma laranja, né? Fiquei tranquila. Mas na mesma semana ele voltou. E ficou maior ainda, né? A impressão que eu tinha é que ele estava maior. Aí eu me preocupei um pouco. Começou a minha preocupação ali. Aí precisava esperar o resultado da biópsia, né? Porque funcionou, vai sempre para a biópsia. E numa sexta-feira, como de costume, eu saí à tarde. Na sexta tarde eu não trabalhava. Saí à tarde com o Tiago, meu filho mais velho, para ficar um tempo só com ele. A gente sempre fazia isso, né? Eu sempre promovia isso com ele. E resolvi levar ele para tomar um suco na padaria. Mas antes, passei na frente do laboratório e falei, eu vou pegar o resultado. Peguei o resultado, abri o resultado lá mesmo, tirei uma foto e mandei para a minha mastologista. Despreocupada. Li e não raciocinei. Aí, continuei meu caminho, cheguei na padaria com meu filho. Quando eu sentei, me veio na cabeça o que eu tinha lido. Carcinoma invasivo, triplo negativo. Aí meu Deus, eu não sabia o que significava o sobrenome do câncer, mas eu sabia o que era carcinoma. Na hora, peguei o celular e fui pesquisar, né? A primeira reação que a gente tem. E vi que era dos feios, né? Dos piores. Na verdade, agressivo. Ele depois eu fui entender isso, dos 5 tipos de cânceres de mama, esse era o mais agressivo e o mais propenso a dar metástase e rápida. Mas isso era uma sexta-feira. Eu falo que foi o pior dia da minha vida, aquele dia. Eu já tinha perdido meu pai e eu tinha achado que aquele tinha sido o pior dia da minha vida. Eu perdi meu pai, vai fazer 20 anos. E eu achava que não existia sentimento pior do que aquele. E naquele dia que eu peguei o resultado, eu vi que tinha. Não diminuindo o meu sofrimento, né, por perder o meu pai. Mas ali eu me deparei com a minha possibilidade de morte na minha frente. E era sexta-feira, eu só tinha consulta na terça. E a médica não me respondia, aí eu comecei a ficar aflita. E estava com o Tiago, então me preocupava assim. Ele não pode ver que eu estou mal, né? Eu nem consegui ficar com ele. Peguei ele e fui até a sala de trabalho do meu marido. E eu não conseguia falar. Que aí eu desaguei, né? Desabei. Mostrei para ele o resultado do exame. E ele falava assim, calma, a médica te respondeu. E nesse intervalo a médica me respondeu, tentando me acalmar de uma forma muito doce, né? Me acolheu e falou, calma, terça-feira a gente conversa. Mas eu queria uma resposta e pelo WhatsApp não tem o que se fazer. Eu só queria assim, será que é isso mesmo? E era. E aí foi uma angústia que durou todo o final de semana. Uma angústia sem fim. Eu não conseguia dormir, eu só chorava. Eu não conseguia fazer nada. Ali... O sentimento que eu tinha, Cris, é que eu ia morrer amanhã. E eu nunca me importei muito com a morte, assim, nossa, né? Até ser mãe. Porque eu perdi meu pai com 16 anos. Então, eu pensava assim, eu não quero que meus filhos passem pela dor que eu passei. E eles são muito novos, né?
o meu irmão, quando meu pai faleceu, meu irmão tinha 4 anos. E meu irmão nem lembra do meu pai. Então eu pensava assim, eu não quero que meus filhos passem por isso, sabe? Essa era a minha dor. Não era o medo de enfrentar o que eu ainda não sabia que eu ia enfrentar no tratamento. Era o medo de deixar meus filhos, né? Aí foi muito difícil, né? Aquele fim de semana, o Denis foi o amparo que eu precisava, sabe? Eu não imaginava que ele teria aquela força que ele começou a ter ali, que eu comecei a enxergar ali. A força de me segurar mesmo e falar assim, quer chorar? Chora. E eu chorava e gritava, eu colocava a minha cabeça no travesseiro e gritava. Porque meus filhos não podiam ouvir. Eu me preocupava, né? Eu não posso passar isso com esse peso para eles. Com esse peso não, vai chegar uma hora que eu vou ter que conversar com eles. Mas não agora. E aí ele me acolhia, o Denis me acolhia, me pegava. O Denis, só contextualizando, Camila, é muito conhecido na nossa TV Canção Nova. Ele prega nas quintas-feiras de adoração. O Denis já fez participações no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É um homem que ensina a Bíblia com o coração. É um homem de Deus, né? A Edivânia, esposa do Paulinho, que já esteve aqui no programa Gente de Fé, eles são irmãos. Então, é realmente um homem de fortaleza, é um homem que acredita, é um homem humilde, é um homem generoso. Esse é o seu esposo. Só para que as pessoas também saibam quem é o Denis. Esse homem que, no escondimento, como São José, ele também faz parte de todo esse momento de força que você vive. É o homem que Deus escolheu. A Camila foi membro da comunidade Canção Nova, né, durante muito tempo. E aí Deus chamou a Camila ao sacramento do matrimônio com o Denis, que não era membro da comunidade, que não é membro da comunidade, embora seja muito atuante, muito presente na nossa vida. Então a Camila fez realmente essa escolha linda pelo matrimônio, essa ajuda ideal, a providência divina assim o quis, que nesse momento da sua vida você fosse casada com o Denis na situação atual, do jeito que você hoje tem vivido. Eu só posso enxergar assim, Camila, porque você poderia estar aqui, dentro da comunidade, mas Deus quis te dar uma ajuda necessária para esse momento. Então, eu só quis abrir esse parênteses, né, para que a gente conheça também esse grande homem de Deus que é o Denis. Eu acho que a gente deve isso a ele também aqui no Gente de Fé. Totalmente. Ele devia estar sentado aqui falando que, junto com porque você. ele, né? É fantástico. Ele é fantástico. Ele, naquele momento ali, naqueles dias, né? Me veio também tudo isso, né? O homem de fé que ele é. E eu me lembrei de quando eu tinha vontade de me casar, mas nem o conhecia ainda. Mas eu também não sabia se um dia eu me casaria, né? Eu estava na comunidade, então eu não criava tanta expectativa, mas tinha vontade. E eu só pedi uma coisa para Deus. Eu falava assim, olha, Jesus, eu não quero dar muitos critérios de um homem que eu gostaria. O que eu quero que ele seja é que ele te ame. E que ele te ame muito mais do que eu sou capaz de te amar. Que seja um homem de Deus e que te ame. É só isso que eu quero. E aí, quando eu o conheci, nós começamos uma amizade, né? Ele era meu professor na faculdade, eu fui estudar administração e ele era meu professor. E começamos a conversar como amigos, nos tornamos amigos e aí nos apaixonamos. E o que eu me apaixonei por ele foi justamente isso, né? Várias outras coisas, mas isso principalmente porque eu lembrei da minha oração lá de anos atrás. Então, nesse momento de dor e de sofrimento, ele foi e tem sido o suporte necessário e até além do que eu esperava. Porque ali, naquele momento, ele falou, é meu papel estar com você, eu sou seu esposo. E aí a gente lembra dos votos do casamento, né? É na saúde e é na doença mesmo. E digo para você, Cris, eu conversei com o padre Valdinei, né? A respeito dessa situação toda no início, e ele disse assim para mim, agradeça a Deus, porque até agora esse câncer só te trouxe coisa boa. Eu falei, padre, que coisa boa, né? Eu não queria estar passando por isso. Ele disse, olha o seu casamento.
Olha o seu matrimônio. Vocês não se aproximaram mais? Vocês não se tornaram mais íntimos na espiritualidade, no companheirismo principalmente? Eu falei sim. Ele, então agradeça a Deus. Esse câncer só te trouxe coisa boa até agora. E aí eu vi que era isso mesmo, sabe? Conversei e falei sobre isso com o Denis. Ele falou, então vamos prosseguir nesse caminho que é nosso, que não é seu. É uma das coisas que mais... Eu posso falar muito do Denis aqui. É uma das coisas que mais me cativa nele, sabe? Ele fala assim, não, esse caminho é nosso. Quando as pessoas perguntam no trabalho dele, né, a nossa família, pela parte dele, fala, como é que está o tratamento da Camila? Ele fala assim, nós fizemos tal sessão de quimioterapia, nós fomos na consulta, porque é uma só carne mesmo, e é também na dor, né? Então, voltando ao que nós vivemos naquele final de semana, foi muito isso, sabe? E aí fui na terça-feira muito angustiada até a médica. A médica muito docilmente falou para mim que eu tinha tido um câncer, né? E que ele era desses mais agressivos. Marcou então uma cirurgia, dali para 15 dias. E aí eu fiquei apavorada. E aí, graças a Deus, ele saiu inteiro. O câncer, né? O tumor saiu inteiro e não ficou nenhuma sequela, mas fica aquele medo. E aí depois ela falou assim, então depois a gente vai precisar fazer uma outra cirurgia. Dali para mais 15 dias. Eu pensei, meu Deus, eu estou morrendo. Aí eu resolvi pedir, então, pedir uma segunda opinião, não desconfiando da minha médica, mas assim, para ver quais as possibilidades de tratamento. E aí decidimos, nesse momento, mudar o meu tratamento para um hospital em São Paulo. E lá também fui muito bem acolhida e começamos o tratamento, que foi fazer essa outra cirurgia, mesmo, teria que fazer, e os passos que viriam depois, quimioterapia, e graças a Deus, recentemente eu terminei a minha última sessão. Camila, você é uma mulher de Deus, uma mulher de experiência de Deus, profunda. Como que você viveu essa relação com Deus a partir do diagnóstico? Como é que ficou a sua fé, a sua vida de oração, a sua esperança? Deus falou com você? Tem uma palavra que norteou você a partir desse momento? Como é que você viveu esse tempo junto de Deus? Tem vivido, né? Bem diferente de tudo que eu vivi antes. Eu comecei minha caminhada na igreja, eu tinha firmemente mesmo, eu tinha uns 15 anos. E a igreja foi o lugar que eu me encontrei. E comecei a experimentar Deus mesmo, né? Em grupo de oração, em grupo de jovens. E naquele início, pelo menos para mim, era tudo muito... tocava muito meu coração. Mas de uma forma muito mais feliz, né? Embora o meu pai tenha morrido nesse início aí, mas não me abalava assim espiritualmente os sofrimentos do dia a dia. Mas dessa vez foi bem diferente. Eu procuro alimentar a minha fé, mas quando eu comecei a pensar, quando eu ainda estava com o tumor, eu comentei com uma amiga minha, eu falei assim, não sabia ainda que era câncer, né? Eu falei para ela assim, a minha vida é corrida demais. Eu não tenho tempo para ter câncer. E eu falei para ela brincando, a gente comentando sobre outras coisas, e ela me perguntando da minha saúde, e eu disse isso. Pensa na frase que eu me arrependo, e vi que eu falei, eu não devia, sabe? Primeiro porque eu não sou melhor do que ninguém. E segundo porque eu me achava no direito de fazer outras coisas que não o que era mais importante. Que eu só comecei a enxergar depois do câncer. E aí quando eu vi que eu lembrei dessa frase que eu tinha dito e eu pedi perdão a Deus. Eu falei, meu Deus, olha que prepotência, que arrogância a minha, né?
tantas pessoas que vivem isso e também têm responsabilidades, têm outras coisas na vida muito importantes. E por que eu sou mais? Eu não sou. Aí ali minha relação com Deus mudou. Porque eu não vi que assim, Deus, então vou te mostrar. Não acredito que tenha sido isso, né? Eu vou te mostrar que você vai ter para você mudar de vida. Mas, Cris, eu vi que foi uma oportunidade que Deus me deu. Não sei dizer para você assim, Deus quis que eu tivesse o câncer. Mas no câncer, eu vi que Deus me deu oportunidade para reajustar as coisas da minha vida. E ali eu comecei a perguntar para ele, o que é mais importante na minha vida? Com o que eu estou perdendo tempo? Porque quando eu encarei a morte, assim, o sentimento de que eu ia morrer, eu pensei, eu estou perdendo tanto tempo. Então, como passou a ser minha relação com Deus? É hoje. Acordo, faço a minha oração e agradeço a Deus por estar viva, primeira coisa. Porque eu podia não estar. Na verdade, todos nós, né? Mas, para mim, eu cheguei muito perto, eu acho. Se eu não tivesse descoberto, aí eu comecei a olhar para trás, né? Tudo que Deus já foi encaminhando, desde a minha desconfiança, no nódulo e tal. E aí eu agradeço a Deus pela vida, por estar viva. Por ter uma família e por ter Deus. Porque nesse tempo todo de tratamento, eu lembrei e rezo todos os dias e peço a intercessão do Padre Léo e lembro das palavras dele durante o tratamento dele. Que ele fala que ele tinha dó de quem não tinha fé. Só ali eu entendi o que era isso. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho uma família, eu tenho um marido que está do meu lado. Eu tenho as crianças, meus filhos, que são minha motivação para todos os dias falar assim, é possível. E quem não tem? E quem não tem Deus? E quem não acredita que as coisas podem melhorar? E quem não tem fé na vida que Deus deu? E ali eu comecei a agradecer a Deus, a valorizar a minha vida, a valorizar mais a minha família, a gastar tempo com eles, não só com as coisas para eles, mas com eles. Porque ninguém sabe como vai ser o amanhã, e eu assumi isso para a minha vida. É hoje que eu tenho. Então, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, claro, estou dizendo aqui para você, com um sorriso no rosto, mas tem dias que eu fico também muito abalada pensando em tudo isso. E quando eu tenho vontade de chorar, eu me dou o direito de chorar. E quando eu tenho vontade de gritar no travesseiro, eu me dou o direito de fazer isso. Mas também volto e renovo a minha esperança de que Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido nada. E aí, no decorrer desse tempo de tratamento, eu encontrei no hospital muitas situações, né? E via muitas pessoas sozinhas e valorizava o Denis que estava do meu lado, né? E é desse tempo de tratamento que nós vamos falar no segundo bloco do programa Agente de Fé. A gente quer que você narre os detalhes da experiência que você viveu no tratamento, mas também com as pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas que você via sozinhas, sem ninguém, até sem fé. Camila, o testemunho que você é para tantas pessoas, até nas redes sociais, eu falei para você, né? Eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo ali a sua luta, as suas partilhas, o seu rosto, a sua alegria, como você é linda, Camila, você está mais linda ainda. Obrigada. E a Camila partilhou conosco sobre uma pregação muito importante do Padre Léo, né? Buscai as coisas do alto, foi a sua última partilha, pregação, pregou a vida, né? Ele já estava ali bem debilitado, mas Padre Léo que deixou para nós um grande testamento e é aquele que acompanha você também, né, durante esse tempo aí com a graça de Deus, de todas essas vitórias que você já tem tido. E a gente também quer que você fale um pouco dessa experiência da sua devoção a Padre Léo, né, de entregar todo esse tempo da sua vida a ele. Então nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos bem rapidinho, porque a Camila tem muita coisa para nos falar ainda. Estou em tratamento num caminho de cruz, mas de esperança. Muitas coisas mudaram dentro de mim. A vida ganhou um sentido muito diferente do que eu tinha antes. Envolvida em fazer coisas e me esquecer de viver.
Encarei a sensação de morte, mas tenho certeza de que foi para que eu ressuscitasse. Camila, a cruz, a gente trouxe a cruz agora para esse bloco do programa. Qual é a espiritualidade que a cruz tem te indicado nesse tempo? Eu só consigo hoje, claro, com esperança da ressurreição, mas eu só consigo rezar em verdade no meu coração olhando para Jesus crucificado. Porque quando eu estou passando por momentos difíceis, e para mim esse é o momento mais difícil da minha vida, a gente acha que a gente está sofrendo mais do que todo mundo, né? E aí eu fazia questão de olhar para Jesus e pensava assim, não deve ser 1% do que ele viveu. E ele é Deus. E eu que sou pecadora, que me achava no direito de não ter câncer, porque eu não tinha tempo para isso. Então, eu passei a olhar para Jesus, ele sofreu sem pecados, ele é Deus, ele sofreu por mim, ele chorou, ele também teve medo. Eu aprendi que não tem problema ter medo de vez em quando. E que isso é saudável, porque me faz querer mudar, né? Então eu comecei a ver Jesus com outros olhos. E comecei também a ver Jesus no caminho até chegar aqui, a crucifixão. As quedas. E aí eu vi as minhas quedas. Levantar de novo. Cirineu que ajudou a carregar. Eu digo que a cruz é minha. Eu sei que é minha e eu assumo a minha cruz. Mas eu tenho muitos Cirineus. Muitos. O primeiro deles é o deles. Mas muitos amigos que me ajudam de maneira prática e que me sustentam em oração. Tem gente que fala assim para mim, eu levanto 4 da manhã para rezar para você. Eu falo assim, meu Deus, eu não estou levantando 4 da manhã, eu preciso levantar 4 da manhã. Eu preciso rezar também, porque aquela pessoa está fazendo tantos sacrifícios por mim. Nisso eu sinto o amor das pessoas, né? Que para mim são meus Cirineus. Nisso eu vejo assim, eu não estou sozinha. A cruz é pesada, mas tem gente que tem cruz mais pesada que eu. E quando eu comecei, especialmente nos primeiros dias que eu comecei a frequentar o hospital, porque para mim o hospital tem sido, como é que eu vou dizer, o lugar que eu mais vou, né? E eu vi ali pessoas padecendo mesmo mais do que eu, né? Fisicamente, eu digo assim, sentindo mais, né? Então, são tantas situações, né? E eu vi assim, não, eu não... Partilha conosco uma experiência que você viveu num desses momentos, com alguém, algo que te tocou profundamente, Camila. Olha, eu sou muito, né, no passado, apegada ao meu cabelo. Que é lindo, seu cabelo é lindo. Obrigada. Eu imagino que ele vai voltar de bem diferente, pelo menos é o que as pessoas dizem, né? Já começou a crescer, inclusive. E eu era muito, então, esse foi um momento bem marcante para mim, me desapegar do meu cabelo. Tem alguns procedimentos lá no hospital que ajudam a não cair tanto, né? Mas é incerto, então eu tentei. E depois eu vi que eu precisava, assim, ofertar para Deus mesmo. Porque eu acho que era coisa que eu era mais apegada em mim. E aí, quando eu ainda tinha cabelo, eu comecei a frequentar bastante o hospital. Mas a primeira vez que eu cheguei em São Paulo e entrei na recepção, eu vi uma caixinha de doação de mechas. Até então eu estava segura ali, né, firme. Eu já comecei a chorar na recepção. Porque também eu lembrei que menos de um ano, acho que uns 6 meses antes desse momento, eu tinha cortado meu cabelo para doar para uma pessoa que sofre de alopécia, né, que é uma outra doença que cai o cabelo, mas não volta mais. E eu cortei para doei, ainda fiz uma campanha com as minhas amigas que eram, né, de cabelão, e várias cortaram e doaram, e eu mandei para essa pessoa. E ali eu vi aquela caixinha e aquilo me deixou muito mal.
porque eu sabia que isso ia acontecer comigo. Aí eu subi, né, de andar, fui para uma outra sala e vi muitas mulheres sem cabelo e sem nada na cabeça. Aí eu fiquei mal mesmo. Passei pela moça que precisava fazer um procedimento, uma ficha lá comigo, e fui para uma outra sala e tinha uma senhora. Essa senhora me marcou muito. Sentada do meu lado, muito inchada devido à medicação. E eu acho que ela percebeu que eu estava incomodada dela ser careca, mas ela estava com uma touquinha, né? E ela começou a puxar conversa comigo, tirou e começou a passar a mão na cabeça sem nada. E eu fiquei assim, tipo, aquilo para mim era uma coisa assim, meu Deus, eu não quero isso. E aí ela começou a falar para mim de outras situações muito felizes da vida dela. Muito felizes. Da família dela, do tratamento. Ela falou assim para mim, o tipo de câncer que eu tenho é tal, que também... que a gente se encontra, se conhece em hospital, Cris, é até engraçado isso assim. A gente senta assim, uma pessoa desconhecida do lado e fala assim, e aí, qual que é o seu tipo de câncer? É assim que a gente se apresenta, porque aí a gente vai conversando, trocando experiência, né? E essa senhora, ela acho que percebeu que eu estava muito chocada, então ela começou a falar da vida. Aí eu pensei assim, gente, existe vida. Existe vida durante o câncer, não é só depois do câncer, é durante. Porque ela ainda estava com tumor, ela não tinha tirado como eu. E ela me falando, então aquilo me marcou muito ali. Eu falei, meu Deus, eu quero ser como ela. Eu quero ter esperança, eu quero ter fé, porque senão não adianta eu estar aqui me tratando. Eu posso me entregar e abandonar e desistir do tratamento. É mais fácil porque é extremamente exigente mesmo, né? Passar pelo tratamento de câncer, mas graças a Deus, eu sempre agradeço muito a Deus por isso. Eu tenho acesso a um tratamento, porque tem muita gente que não tem. Então eu comecei a olhar para isso, sabe, Cris? Pessoas que penavam mesmo, e falavam assim, não tenho direito de reclamar. E parei de reclamar, naquele momento. Eu estou sendo bem assistida, graças a Deus. Deus está abrindo tantas portas para mim, eu vou reclamar do quê? Eu não tenho o que reclamar. Aí desapeguei do cabelo. Para mim, esse foi um outro momento marcante. Eu fiz um trato com Deus. Eu falei com Ele por alguns motivos. Eu falei, eu só vou raspar a minha cabeça no momento que eu ver a primeira mecha cair. E toda consulta que eu ia, minha oncologista falava assim, quando você vai raspar? Aí eu desconversava, ia de novo. Quando você vai raspar? Raspa logo. E eu desconversava, porque eu já tinha feito um trato com Deus. Aí quando eu vi, não saiu grande, mas saiu um pouquinho, foi uma sensação horrorosa. Eu entendi por que ela falava isso para mim, raspa antes de cair. Porque realmente ver cair é pior do que raspar. E aí no outro dia, às 8 da manhã, eu estava no salão, uma amiga minha, muito bondosa, gentilmente passou a maquininha no meu cabelo. Começou a passar, porque quem terminou foi o Denis. A gente fez um vídeo dele raspando mesmo minha cabeça. E ali eu senti um peso tão grande sair de mim. Um peso de apego. Saiu. Claro que eu não me senti confortável, mas saiu o peso. Eu falei, agora eu não preciso mais me preocupar com o meu cabelo. Agora eu vou me preocupar com o tratamento. Então tem pessoas-chave em momentos assim muito fortes para mim que, sem saber, me ajudaram. Foram e são, né? Meus sirineus, me ensinando. Camila, você falou sobre a vida durante o tratamento, né? Você descobriu na vida daquela senhora essa realidade. Você escreveu para nós dizendo, resolverei minhas pendências com as pessoas e as amarei hoje. Como que isso se realiza na sua vida neste tempo, Camila? Se você puder partilhar, quais foram os pontos de retomada de vida? Quais foram as novidades de Deus para a sua vida nesse tempo? O que você precisou reordenar, colocar no lugar, reconciliações? Como você tem vivido este momento de vida? Primeiro dentro de casa, com meu marido, com meus filhos. Depois com pessoas que em algum momento da vida
nós tivemos contato, mas em algum momento da vida a relação ficou meio mal resolvida, né? Amigos, pessoas que passaram pela minha vida em algum momento. Reordenar o lugar de cada um, deixar que as pessoas participassem da minha vida, porque eu sou reservada, né? Não sou de muitos amigos, mas os que tenho são amigos de verdade. Então eu comecei a ver que eu precisava colocar essas pessoas que são importantes, que já eram importantes para mim, mas colocar e valorizar, deixar no lugar certo, sabe? E aquelas pessoas que, por algum motivo, me magoaram, me fizeram ficar com um sentimento negativo, em várias fases da minha vida. Algumas eu não consegui conversar, falar, mas a partir dali eu comecei a rezar mais por elas e deixar que Deus curasse o meu coração. Não preciso sentir mágoa daquela pessoa. Foi uma situação, às vezes a imaturidade, né? Faz aquilo, hoje eu tenho outra cabeça. Então, essas pendências. Porque eu não queria, como digo, né? Morrer e deixar isso para trás. E a relação com os seus filhos, Camila? Como ficou nesse processo? A mãe quer esconder tudo. Eu não queria que eles soubessem de nada. Só que o Denis e eu, né, começamos a ir mais vezes a médicos. Aí começou a químio, né? É um processo constante. Além dos dias de químio, tinha dia que eu ia 2 vezes para o hospital. E o hospital lá em São Paulo, então a gente passava o dia fora. Eles foram começando a perceber que tinha alguma coisa diferente. E aí, e a questão do cabelo também, eu tinha muito medo da reação deles. Quando caiu a primeira mecha, que eu falei, não falei com o Tiago, né? A Dulce pequenininha, mas na verdade eu chamei os dois. Eu falei, olha, o que vocês acham da mamãe cortar o cabelo bem curtinho? Aí o Tiago falou assim, tá. A Dulce não falou nada, é uma bebê, né? E ele falou, tá. Aí no outro dia, quando eu cheguei, eu tirei, né, o turbante. E aí ele olhou pra mim. Eu falei assim, e aí, Titi? A gente chama ele de Titi, né? E aí, Titi, o que você achou? Aí ele falou assim, tá bem engraçado. E deu um sorriso e falou assim, mãe, tá igual São Francisco. São Francisco também cortou aqui, ó. Eu falei, é mesmo, igual São Francisco. Santa Clara também cortou, sabia? Aí aproveitei para contar, né? Aí tava só o Tiago. Depois a Dulce chegou, pegou um lápis de cor rosa e começou a passar na minha cabeça. Aí eu vi assim, é leve para eles, eu não preciso dar esse peso todo. E aí conversei com uma psicóloga amiga minha, falei, como é que eu faço para dizer para eles, né? Ela falou assim, você não precisa dar detalhes, mas diga, porque eles já notaram que tem alguma coisa diferente na casa, não tem como não notar. Criança é muito perceptiva, né? E os meus são demais. Então eu sentei com os dois, inclusive, né, o Tiago e a Dulce, bebê, e falei, olha, a mamãe tá dodói. Mas a mamãe vai ficar bem. Por isso que a mamãe está indo muito ao hospital, tem que ir lá tomar o remedinho, né? Chama quimioterapia. Aí o Tiago fala assim, mas como que é? Aí eu explicava, coloca na veia. Quando eu coloquei o catéter, eu expliquei. E para eles, assim, eu percebi, Cris, que a partir dali, eles deram um ar de tranquilidade. Claro, sentem a minha falta, sentem a falta do Denis no dia que a gente precisa ir. Mas eles sabiam o que estava acontecendo, foi impressionante. E aí, eu passei a aproveitar mais o meu tempo com eles. Me dedicar mesmo a ficar com eles, sabe? No momento que eu podia. Nem todo dia eu podia, porque, principalmente no início, eu chegava da químio muito mal, muito cansada, muito enjoada, muitas dores. Às vezes aquilo se prolongava por quase uma semana. Nas primeiras foi bem assim pesado. Depois o corpo vai acostumando e a gente vai aprendendo a lidar. Então, às vezes, eu não tinha condição de ir para a rua caminhar com eles, como a gente gosta de fazer. A minha condição era, vamos assistir um filme? E sentava no sofá do lado deles. E eu dizia por quê, passei a dizer por quê. Hoje a mamãe está bem cansada por conta do tratamento. Não precisei dar detalhes, mas deixando eles participarem da maneira deles, né?
Porque também o Denis, eu queria privá-los de tudo. O Denis falava assim, não, eles têm que ver. Porque isso também vai dar alguma lição para eles. No futuro eles vão lembrar e vão se sentir participantes de tudo isso. Não somos só nós, eles também. E aí chegou para nós aqui uma relíquia do servo de Deus, Padre Léo. O que Padre Léo significa para você nesse momento da sua vida, Camila? É difícil falar disso, viu, Cris? Porque o Padre Léo, um pregador assim sem igual, né? E passou pelo sofrimento dele por conta de câncer também e morreu, né? Eu lembro, eu trabalhava na loja da Canção Nova em São Paulo e as pessoas iam muito lá perguntar, inclusive dele, né? Eles achavam que a gente sabia, inclusive, do tratamento dele. E falava assim, não, mas eu estou rezando, Padre Léo, homem de Deus, ele não vai morrer, ele vai ficar bem. E eu ouvi isso de muita gente, de muita gente. E eu aprendi com o Padre Léo que eu não tenho que me preocupar se eu vou morrer ou se eu não vou morrer. Eu tenho que me preocupar com a minha vida hoje. Como é que eu vou ser melhor hoje? Então, esse foi o primeiro ensinamento. Aquela pregação dele, buscar as coisas do alto, eu não sei quantas vezes eu já assisti. Porque eu trabalhava na loja e depois de vir morar aqui em Cachoeira, quando entrei para a comunidade, também trabalhei na loja aqui e era o que ficava na TV o dia inteiro, desde lá de São Paulo. Então, eu praticamente decorei aquela pregação. Mas ela passou a fazer sentido mesmo agora, na minha vida. Porque eu falei, olha isso. É isso mesmo. Tudo aquilo que ele falou. E aí eu comecei a pedir intercessão dele, Padre Léo. Então, o senhor viveu isso antes de mim. Me ajuda também. Me ajuda a seguir e a testemunhar Jesus, que é o mais importante. Eu não quero viver esse câncer só para mim. Eu quero mostrar para as pessoas, de alguma maneira, que não seja além do que aquilo que faz parte também da minha essência, eu quero mostrar assim, não, vamos lá, é possível, né? Vamos lembrar do Padre Léo. Olha quanta gente se converteu. Eu via isso nas pessoas, sabe? As pessoas vinham falar comigo, né? Quanta gente se converteu através daquele momento e de todo o tratamento, de todo o sofrimento dele. Então, eu falo o seguinte, Cris. Eu conto com muitas ajudas no céu. Tem gente que fala assim, eu estou pedindo para Santo Fulano, para você. Eu falo, nossa, eu nem conheço Santo Fulano, eu vou pesquisar. Aí eu falo assim, Padre Léo, o senhor faz um conselho aí dos santos, organiza junto com Nossa Senhora, porque tem bastante gente intercedendo no céu. Então, o senhor toma a frente aí. A minha conversa com ele é essa. E todos os dias lá em casa, quando a gente vai deitar, e antes de dormir, colocar as crianças para dormir, todos rezamos juntos e sempre lembramos do Padre Léo. Fazemos novenas, quando podemos visitamos aquela capela em Lorena, né, dedicada a ele. E tenho tentado alimentar essa devoção ao Padre Léo pela pessoa que ele é, antes do câncer e durante o câncer. E tudo que ele nos ensinou. Né? Camila, encerrou o tratamento? Não. Não encerrei. Encerrei a quimioterapia, graças a Deus. Daqui a um mês, tenho mais uma cirurgia programada. Depois da cirurgia, radioterapia. Depois da radioterapia, uma outra cirurgia. Aí eu acho que encerra. Então, Camila, nós vamos rezar por você e por tantas pessoas que estão passando, né, pela mesma situação que você, o tratamento de câncer, o tratamento de alguma enfermidade mais grave. Nós vamos pedir, né, a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, colocando a sua causa diante dele, pedindo mesmo ao Senhor que seja um milagre da beatificação do Padre Léo. Então, neste dia, nós nos colocamos diante da tua cruz, Senhor, né? A tua cruz redentora, salvífica. O Senhor que veio nesta terra, passou por esta terra cuidando de tantos doentes, não só do físico, mas da alma. Que lindo ouvir, Senhor, o testemunho da Camila, que nos narra a experiência de céu que ela faz, de salvação.
como a ousadia do Padre Valdinei, eu dizia para Camila, né? Padre Valdinei foi ousado em te dizer das graças e das bênçãos que o câncer te trouxe. Então, Senhor, mesmo nas enfermidades, nas nossas dores, nós acreditamos que o Senhor está sempre a trabalhar em nós e conosco. Por isso nós queremos pedir mesmo a intercessão de Padre Léo. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso Filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. De modo particular, Senhor, nós queremos te apresentar aqui a Camila. A Camila que segue a sua via crucis, mas tão cheia de esperança. Apresentar o Denis, apresentar os seus filhos, esta família. Nós queremos pedir, Senhor, pela intercessão de Padre Léo, um milagre na vida da Camila. Pedimos com ousadia, com fé, com esperança, acreditando, Jesus, no teu poder, nos sinais que o Senhor realiza nas nossas vidas. Que a Camila possa ser alcançada por este milagre, pela graça, pela cura completa do câncer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Camila, nós estamos aqui comprometidos, viu? Rezando por você. De verdade, eu agradeço. Obrigada. De coração. Seu testemunho, sua doçura, né? Ao partilhar conosco. A beleza que você traz no seu olhar, no seu sorriso, no seu coração. Já te falei, mas vou te falar de novo. Quanto você amadureceu, né? A gente que conhece você desde que você entrou na comunidade, uma menina, a gente encontra hoje não só uma mulher madura, mãe, esposa, não, mas uma mulher de Deus. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo Gente de Fé estão tocando nisso, porque é visível a gente que vê olhar para a sua imagem e ver, meu Deus, é uma mulher de Deus. Então, obrigada por compartilhar. Eu sei que para você não é fácil, né? Falar assim em público, dividir com tanta transparência a sua vida, mas a gente já está encerrando. E você, numa entrevista que deu, você falava um pouco, né, aqui, a partir da experiência que você viveu, que você não tinha idade para fazer mamografia, para olhar para essa realidade. Então, qual o conselho que você dá às mulheres que estão nos assistindo hoje no Gente de Fé, a partir da sua experiência de tocar e ver, olha, tem algo aqui que é diferente, sim. Esse autoexame, né? Sim. Desconfia, procura ajuda. Porque eu não tinha 40 anos. Eu começaria a fazer, né, mamografia e o próprio autoexame a partir dos 40, como indica. Mas se desconfia, procura ajuda, não fica esperando, porque encontrei inclusive mulheres no hospital mais novas do que eu, de 20 e poucos, com câncer de mama. Então, tem que buscar ajuda. E eu sempre digo, peço para Deus o seguinte, mesmo que se for algo muito pesado, eu peço para que o Espírito Santo ilumine e traga mesmo tudo à luz. Porque eu prefiro descobrir do que ignorar. Então, eu acredito que deixar para muito depois, né? Eu já disse uma vez, pode custar a vida. Num caso como o meu, né? Então, várias pessoas vão começar a me procurar e falar assim, nossa, mas eu acho que tem alguma coisinha, mas eu não sei, não está na hora de fazer exame. Eu falo, faça. Para a sua consciência ficar em paz. Tomara que não seja nada, mas faça alguma coisa.
Porque a vida é o maior dom, é o maior presente que Deus nos dá. Então, se a gente deixa para lá, ela passa. E não é só de passar que, poxa, posso morrer. É passar assim. Passar sem viver o que seria bom viver. E com saúde, e em Deus, mais importante. Não negligenciar a vida, que é dom, que é Exatamente. Exatamente. A vida é um presente. Foi Deus que deu. Não dá para... porque todo mundo vai um dia morrer. Todo mundo sabe disso, que a gente, vai... A gente espera ir para o céu. Todo mundo tem essa esperança. Mas Deus nos deu a vida aqui. Então vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu acho que é o mais importante. Não espera dar os 40 se você está desconfiada de algo. Ou se não estou desconfiada, mas acho que eu vou pedir uma mamografia para minha médica. Vai. Siga as intuições do coração como Exato. E é aí que Deus fala. É verdade. É verdade. Nós queremos encerrar o programa Gente de Fé de hoje. Não sei se é possível, a Beatriz, a nossa diretora, com a imagem do crucificado. É esse o olhar, É para Ele que nós devemos olhar nos tempos difíceis, de tribulação, de dificuldade. É para o Cristo crucificado. E é com a Tua imagem, Senhor, que nós encerramos esse Gente de Fé a partir da experiência tão linda que a Camila partilhou conosco. Que Deus abençoe você e que não se esqueça, a nossa esperança tem nome, é Jesus Cristo. Servo de Deus, Padre Léo, rogai por nós. Eu quero dizer que Deus venceu em mim e que se não fosse a presença, a companhia, o amor e a oração de cada um deles, eu tenho certeza que eu não estaria aqui feliz, terminando essa etapa feliz. Então eu quero dizer muito obrigada e eu amo todos vocês. Eita! E qual é o grito de guerra? Breve, leve, certo, se despede este instante, pra nunca mais pousar em tuas mãos. Tempo foge escorrendo nos dias que vão, vai seguindo os trilhos da luz. Não permitas que a vida termine sem que extraias dela todo o sabor. Aí sim, mano, Padre Léo. Deixa que a aventura de ser gente te envolva. Prepara o que serás no que és. Não prenda os teus olhos nos olhares que te acusam. Esquece a voz que te condenou. Eis que trago notícias do céu. Deus resolveu te fazer vencedor. Ergue os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e declara comigo a vitória de Deus. Proclama a vitória de Deus. Ei, Camila!